Meu avô infelizmente acabou falecendo. Acredito que ele partiu dessas terras muito feliz, pois ainda teve a chance de desfrutar de tudo que construiu com a sua luta e o seu suor. Mas infelizmente, depois de muitos anos terem se passado de seu falecimento, o que minha mãe acreditava é que aquela criatura jamais voltaria a nos incomodar. Muitos dias vinham se passando e, infelizmente, quando foi durante uma madrugada, eu acabei sendo acordado por algo que andava em torno da casa toda. Eu também ouvia uma respiração bastante pesada e o cheiro de cachorro molhado acabou empesteando todo o meu quarto. Eu ouvia os barulhos do lado de fora da casa, mas jamais passou pela minha cabeça que o que estava ao redor, à nossa espreita, viesse a ser um lobisomem. Por boa parte da noite, eu ouvia aquele ser, e por muitas vezes parecia que ele sabia que eu estava acordado, pois boa parte do tempo o que estava rondando nossa casa se esfregava pela parede do quarto que eu dormia. Para falar a verdade, eu acreditava que o lobisomem fazia parte do folclore e que essas histórias eram contadas pelas pessoas mais de idade somente para meter medo em crianças. Então, quando foi uma noite, eu acabei sendo acordado com o barulho de nossos bezerros gritando, e com isso, os mugidos dos pequenos bezerros acabaram me incomodando. E quando resolvi sair para fora da casa, eu vi um enorme cão negro arrastando um dos bezerros que se encontrava morto para dentro da mata. Depois de perdê-lo de vista, a única coisa que eu conseguia ver por entre a vegetação era um par de olhos amarelos que me observava. Também não demorou muito para que minha mãe acabasse se acordando e viesse até a porta. Quando ela se aproximou de mim e ficou ao meu lado parada na porta, aquele ser a viu e começou a rosnar e a gritar de uma forma completamente descontrolada. No mesmo momento, aquele ser saiu da mata e correu em nossa direção. Minha mãe, apavorada, me puxou para trás e de imediato fechou a porta. Àquela altura, o medo já tomava conta de nós, e temendo que aquela criatura viesse a entrar dentro de nossa casa, puxamos uma escrivaninha até a porta para ajudar a segurá-la. Aquele ser não hesitou, e por 2 ou 3 vezes, aquela fera se jogou sobre a porta. Depois de alguns minutos, não conseguindo derrubá-la, o silêncio tomou conta de todo o lugar. Eu, minha mãe e minha avó passamos aquele resto de noite assentados na sala, e o silêncio acabou sendo quebrado com as palavras que minha mãe falou. A criatura que estava do lado de fora, à nossa espreita, era aquele maldito cão do inferno. Ele retornou para mais uma vez nos atormentar. Nesse mesmo momento, eu acabei tomando a decisão de ir até a janela da sala e olhar pela fresta da cortina. Foi uma das piores decisões tomadas por mim. Eu acreditava que a criatura que minha mãe falava já não se encontrava mais em nossa propriedade. E para meu espanto e pavor, o que vi do lado de fora, agachado, abaixo da janela, não era um animal comum da mata, e sim uma criatura de pelos ralos. Seu corpo era coberto por feridas, e sua cabeça possuía um grande par de orelhas pontiagudas. Minha vozinha, naquele momento, olhava para mim
e falava com a sua voz quase inaudível. O que está do lado de fora da casa, à nossa espreita, é a própria personificação do diabo. Ela também dizia que aquele ser tinha um motivo para estar ali, e ela acreditava que esse motivo fosse a minha mãe. Então, aquela noite, depois de ouvir minha avó com a sua voz cansada sussurrar tudo isso, mas ninguém teve paz. Do lado de fora, a criatura corria de um lado para o outro do terreno. Aquilo rosnava, urrava e uivava muito. Só tivemos paz quando era próximo às 5 horas da manhã. Então aquele ser do inferno deixou as nossas terras e sumiu por entre a mata. Depois disso não demorou muito para o sol começar a passar pelas frestas das janelas e clarear a nossa casa. Então logo em seguida, minha mãe abriu as portas e janelas, pois a casa toda estava com um odor fétido de carniça. Então logo as portas foram abertas para o nosso terror, a criatura tinha invadido o cercado dos bezerros, e boa parte dos animais estavam mortos. Os que não haviam morrido com o ataque da fera estavam agonizando, caídos ao chão. Todo o lugar estava completamente revirado. As paredes do lado de fora da casa estavam totalmente manchadas com o sangue dos animais. Cercas estavam arrebentadas, e o paiol que meu avô tinha construído para guardar as suas ferramentas estava completamente revirado. Depois de vermos tudo que aquela criatura acabou fazendo, até surgiu a conversa de vendermos aquelas terras. Mas como meu avô lutou muito para construir e dar vida a cada pedacinho de terra naquele lugar, eu falei que jamais sairia daquele lugar. E para não colocar minha família em perigo, minha mãe e minha avó acabaram se hospedando em um hotel. Dali por diante, comecei a tramar uma forma de acabar com aquela maldita fera.